quando você olha para uma história, você nunca pode olhar para essa história sozinho, isolado, mesmo nas nossas histórias. Porque as nossas histórias, a maneira como nós interpretamos ou contamos as histórias, ela tem a ver com a história dos nossos pais, com a história dos nossos avós, ela tem a ver com a história da nossa sociedade, com a história do nosso país, ela tem a ver com as histórias de imigração, ela tem a ver com histórias de colonização, ela tem a ver com uma série de outras coisas. Aliás, um dos exercícios mais ricos que você pode fazer na sua vida é o exercício de buscar cavar a sua própria história. Isso é uma coisa que quando eu tenho oportunidade eu tenho tentado fazer. A minha mãe, alguns de vocês conheceram ela domingo passado, ela ainda está lá em casa, e algumas oportunidades que eu tenho de sentar e perguntar, eu começo então a tentar fazer perguntas sobre avós, sobre bisavós, sobre de onde vem isso, de onde vem aquilo, né? De onde, o que aconteceu na juventude dela, no começo do casamento, mas também com a mãe, com dela, e tudo que ela consegue trazer, tanto da família dela como da família do meu pai, me ajuda a compreender e ter uma visão um pouquinho mais profunda da própria história. Porque as nossas respostas para o mundo, elas são muitas vezes, e a palavra é enviesadas, porque nós temos uma visão de mundo que é construída por tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas com quem nós convivemos, e também da nossa cultura como um todo. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de responder, por exemplo, o que significa ser brasileiro, o que significa ser um paulistano, o que significa ser quem eu sou. Quem sou eu é uma resposta mais profunda e mais ampla do que simplesmente dizer você é uma pessoa que trabalha em tal empresa, você mora em tal lugar e você é casado com tal pessoa. Por que eu ajo da maneira que eu ajo é mais extenso e talvez seja uma resposta que deva puxar você para 30, 40, 70, 90, 100, 200 anos atrás. Então esse exercício ele é muito importante para nós. Se nós queremos lidar, por exemplo, com os problemas da sociedade, os problemas da sociedade paulistana, nós precisamos olhar lá atrás como a sociedade foi formada. No último dia do aniversário da cidade de São Paulo, eu, a Paulinha Esther, a Marli, a gente foi dar uma volta numa caminhada com um grupo pelo centro que estava contando algumas das histórias da formação de São Paulo, mostrando os pontos históricos do centro da cidade. E à medida que as histórias iam contando, eu falava, puxa, faz todo sentido, faz parte. Agora a gente olha como o sistema foi formado e porque certas soluções elas não resolvem, porque elas não lidam lá com o começo das coisas. Então, se nós olhamos para o problema da arquitetura urbana, e nós vamos ouvir a história lá no centro, onde alguém está contando que aqui havia uma fonte de água, e aí os negros vinham para buscar água, enquanto eles vinham buscar águas, eles ficavam cantando e dançando e contando histórias, e os ricos que moravam ali não gostavam disso e se sentiam irritados com a alegria deles, e então criaram maneiras para expulsarem eles dos centros. A gente entende por que as pessoas foram para os extremos da cidade. E é interessante porque você cria um sistema que gera resultados que nós não queremos, porque hoje uma das perguntas é como é que a gente traz vida de volta ao centro, e uma das respostas é trazendo as pessoas de volta para o centro, mas como é que a gente traz de volta para o centro se nós queremos só um determinado tipo de pessoa habitando esses lugares, porque outro tipo de pessoa não merece ou não pode se adentrar a esses lugares. E nós, como cristãos, precisamos olhar essas questões, esses problemas, e devemos perguntar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso e como isso se conecta com a própria essência do Evangelho. Como nós lidamos com o problema da polarização dos nossos dias, e alguém estava dizendo, o Brasil sempre foi polarizado, o problema é que antes a gente não tinha as redes sociais, porque as redes sociais amplificaram isso, porque as pessoas inclusive se tornaram mais corajosas para falar nas redes sociais, mas nós sempre fomos um país polarizado. Então nós precisamos olhar a raiz desse problema de polarização e qual é a proposta do Evangelho para todas essas coisas também, porque o que nós queremos fazer aqui não é simplesmente trazer um Evangelho tipo comfort food, que vai te trazer uma boa canção de niná para você sair daqui dizendo como eu sou maravilhoso e como eu sou bom e como está tudo bem, e eu determino que os problemas não vão acontecer na minha vida, porque a sua história vai além da sua história. A sua história também entra na história do outro, a sua história entra na história do seu vizinho, a sua história entra na história das pessoas que estão nos extremos da nossa cidade, ou das pessoas que estão na Cracolândia. Nós fazemos parte dessa história e das implicações e dos dilemas que tudo isso causa na minha e na sua vida.